Minha gente, o ChatGPT está se popularizando cada vez mais. A novidade agora é a ferramenta que está sendo utilizada como terapeuta. A psicóloga cognitiva comportamental, certificada em cyberpsicologia, Paula Rodrigues, é quem conversa conosco sobre esse tema e sobre possíveis riscos, é claro. Paula, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Bom dia, Sábio. Tudo bem? E você? Tudo certo, Paula. Conta pra gente como é que funciona essa sessão de terapia com o ChatGPT. Explica pra gente aí de que forma ela pode acontecer. Sim, então, o ChatGPT, né, ele é um modelo de inteligência artificial que ele tem acesso a uma base de dados e a partir dessa base de dados ele cria novos conteúdos. Então, o que é que isso quer dizer na prática? É que a gente pode fazer perguntas e ele vai dar uma resposta personalizada e muito baseada no que a gente está perguntando. E a partir disso, muita gente tem começado a procurar o ChatGPT para fazer terapia. Isso é problemático, mas o que as pesquisas mostram é que isso também tem sido útil, né? As pessoas têm procurado terapia pelo ChatGPT muitas vezes porque elas não têm acesso à terapia, seja por falta de profissionais, seja por condições financeiras ou porque elas nunca tiveram acesso a esse serviço. E aí, uma coisa muito interessante de quando você procura o ChatGPT para qualquer coisa, inclusive para terapia, é que você precisa saber dar instruções para ele te ajudar. E quando a gente fala em terapia, se você não tem um conhecimento, como paciente mesmo, né, que você já fez alguns anos de terapia, você não vai saber dar esses direcionamentos e isso pode fazer com que o nível que ele vai te ajudar fique bastante limitado. Então hoje algumas pessoas elas conseguem ter uma noção de como funciona esse tipo de inteligência artificial e aí elas conseguem treinar o chat para responder como um terapeuta que ajuda em tais e tais problemas. Outras pessoas simplesmente vão abrir o chat e vão digitar, me ajude com isso, isso, isso. E aí pode ir de respostas mais generalistas e superficiais, que vão acabar não ajudando tanto, a respostas mais específicas. Mas o que a gente está vendo é que quando você tem problemas específicos, pontuais, o chat ele consegue ajudar você mais do que quando você tem problemas mais amplos, assim, que você não tem muito discernimento sobre que tipo de problema você tem, é mais difícil para o chat até entender em como te ajudar. Então, quando você já tem uma definição assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, me ajude com ansiedade. Isso vai te ajudar um pouco mais do que você chegar lá, estou com palpitação, estou pensando isso e isso, me ajude. São coisas um pouco diferentes, sabe? Eu imagino, Paula, que para o nosso ouvinte deve estar pensando, essa ferramenta, ela de alguma maneira pode ajudar, mas não deve substituir, é claro, a escuta profissional, né? Perfeito, exatamente, né? Eu estava me preparando aqui para a entrevista e eu li algumas pesquisas, achei uma pesquisa interessante que ainda não foi publicada, que eles viram que o ChatGPT é melhor que nada, é melhor do que não ter terapia, mas não substitui a terapia porque vai chegar um momento em que as respostas vão se tornar muito genéricas, superficiais. E uma coisa muito interessante sobre terapia, né, que na psicologia existem vários tipos de trabalho, de abordagens terapêuticas. Mas até hoje as pesquisas mostram que o que faz a pessoa tirar maior proveito da terapia é o vínculo, o relacionamento que ela desenvolve com o psicólogo. E isso não é possível através do ChatGPT. Ele atinge uma limitação e você sempre sabe ali que você está conversando com um robô. E aí vai chegar uma hora que esse contato ele não vai ser espontâneo, né, da sua parte. Você não vai notar uma espontaneidade e vai limitar ali a sua ajuda. Então, o que a gente está vendo hoje, né, é que acaba que o ChatGPT ele não constrói esse vínculo com você e ele não atinge os níveis de performance, os níveis de resultado, níveis de ajuda que uma terapia atinge. Mas para quem não tem condição de fazer uma terapia no momento, ele ajuda de alguma forma, mas não igual a uma terapia. Existe algum tipo de risco, Paula, para quem vai, por exemplo, buscar esse tipo de ajuda através aí dessas ferramentas, no caso do ChatGPT, né, que é a mais popular em relação à inteligência artificial, existe algum tipo de risco? Eu imagino especialmente para aquelas pessoas que já têm algum tipo de transtorno em tratamento ou que não começou a tratar e está buscando ali uma alternativa para o ChatGPT?
Perfeita essa pergunta, né? Acho que inclusive é até a mais importante. Existe o risco, sim. Primeiro, a gente tem que lembrar que essas inteligências artificiais, elas são de empresas privadas, que a gente não tem acesso a quais são as intenções dessas empresas, né? E elas podem muitas vezes pegar os nossos dados e usar para finalidades que a gente não sabe. Esse é um ponto. Outro ponto, né, que as pesquisas têm mostrado agora, que se você tem algum transtorno mental mais grave, o ChatGPT ele não vai ser eficiente para você. Ele pode, inclusive, agravar os sintomas, porque se você está falando algum tema sensível, né, muito sensível, o ChatGPT ele vai interromper a conversa. E aí, isso causa em algumas pessoas a sensação de abandono e pode gerar mais raiva. E em outros assuntos, né, outros transtornos, até como ansiedade, as pessoas elas se sentem rejeitadas, incompreendidas e elas ficam mais ansiosas e frustradas dependendo do nível de interação que elas têm com a tecnologia. E casos graves, assim como transtornos mais graves, esquizofrenia, pessoas que têm transtorno bipolar, transtornos que precisam realmente de acompanhamento mais forte. O ChatGPT ele não mostra nenhuma eficácia. Então, assim, é muito importante entender que o ChatGPT pode te ajudar em problemas pontuais, específicos, mas se você tem um problema que precisa ser trabalhado, né, ao longo de meses, de anos, não, essa tecnologia não é para ser usada nessa finalidade. Agora, às 9h58, nós estamos conversando, minha gente, com a Paula Rodrigues, ela que é psicóloga cognitivo, comportamental e certificada em cyberpsicologia, falando sobre essa nova popularização aí do ChatGPT, agora com a possibilidade de ser uma ferramenta de escuta terapêutica, né? Muita gente está falando sobre isso, se aproveitando aí dessa ferramenta com esse objetivo. E a Paula está explicando justamente sobre os pontos positivos, mas também sobre os riscos, né, que esse tipo de ferramenta pode justamente apresentar para essa finalidade. Existe alguma maneira, Paula, de tornar essa escuta de alguma forma segura para quem está pensando em utilizar, para quem já utiliza hoje? Pronto, eu acho que uma coisa interessante é você colocar lá, tem como você autorizar a ele a usar os seus dados, a memorizar os seus dados, e não autorizar. Acho que o primeiro ponto é você tirar essa autorização. Acho que o segundo ponto ali é você buscar ser sempre o mais específico possível, porque o grande problema, né, dos nossos problemas psicológicos é que a gente já vem contaminado, é como se a gente viesse com óculos e a gente está vendo aquele problema de uma forma específica. E quando a gente vai usar uma tecnologia, a gente vai falar dessa forma específica. Quando a gente está com o psicólogo é treinado para identificar essas lentes, né, essas perspectivas. Então, é muito importante que você, ao falar com uma inteligência artificial, você descreva o máximo possível o seu problema e também dê diretrizes. Eu quero que você se comporte dessa forma, no sentido assim, como um profissional de psicologia, algo bem específico, não simplesmente abrir a ferramenta. Muita gente abre e digita, né? E fala, eu tô assim, me ajude. Então, se você quer um comportamento específico, você tem que dizer, eu quero que você se comporte como um profissional de tal e tal área, que me ajude nesse problema. Uma coisa que é sempre interessante é você colocar, quero que você use conhecimentos científicos ou técnicas que psicólogos usam para esse problema. Isso dá uma ajudada em relação às respostas não serem genéricas, porque o chat ele vai pegar todo o conteúdo da internet. Aí a gente vai considerar todo o conteúdo da internet são pessoas leigas, são blogs, são reportagens de pessoas sobre o assunto, e existe o conteúdo produzido por profissionais e o conteúdo científico. Então é sempre bom a gente tentar filtrar nesse sentido, porque o conteúdo superficiais e produzido por pessoas leigas, ele não vai ajudar de forma efetiva. Então tá aí, minha gente, informações importantes, especialmente com muito cuidado com as informações pessoais que você coloca na internet, né? Muita gente aí comete o gravíssimo erro de, por exemplo, ficar ali, tem algum problema de saúde, vai lá no Dr. Google, né, como a gente costuma dizer, para pesquisar sobre sintomas, e ali você já tem o seu diagnóstico. E muita gente leva isso, Paula, e por incrível que pareça, a sério, antes mesmo de procurar um profissional médico,
Se tem ali um pequeno problema, uma dor ali, um sentimento ruim, vai lá na internet, vai pesquisar e já sai com o diagnóstico pronto, né? Isso é extremamente perigoso, né? Com certeza, isso é muito perigoso. Essa tecnologia ela não é feita para isso, né? Ela não é feita para dar diagnósticos. E outra, é muito importante a gente entender por que a gente está buscando um diagnóstico numa tecnologia dessa. É mais para eu confirmar as minhas crenças, ou confirmar os meus problemas, ou eu estou buscando de fato uma ajuda. Muitas vezes, quando a gente recorre, né, à tecnologia para se autodiagnosticar, muitas vezes isso atrapalha com que a gente chegue até um profissional de saúde treinado que vai nos fornecer uma ajuda real. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e pensar sempre sobre as nossas motivações. Por que eu estou buscando um diagnóstico através da inteligência artificial da internet? Como isso vai ajudar a minha vida? E diagnósticos, não só na psicologia, mas em toda a saúde, eles são para nortear tratamento, para nortear formas de te ajudar. Então, se você não está buscando ajuda, o diagnóstico ele não vai ter tanto uma utilidade. Então, é importante sempre buscar a ajuda de um profissional, porque o diagnóstico é, inclusive, para ajudar a sua vida a melhorar, e não para gerar mais ansiedade, mais angústia e mais tensão. Então tá aí, minha gente. Paula, muito obrigado, tá? Pelas suas informações, pelas suas orientações aqui para os nossos ouvintes, tá? Tenho certeza que eles terminam aqui essa nossa conversa muito bem aqui, orientados em relação a esse tema. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Conversamos então, minha gente, com a psicóloga cognitiva comportamental certificada em cyberpsicologia, Paula Rodrigues.